Karl Marx foi talvez o maior filho da puta da história da humanidade. A partir do momento que você estuda quem foi Karl Marx, o que ele fez, os regimes que ele influenciou, é inegável que Karl Marx foi o maior bandido que o mundo já viu. No vídeo passado, eu estava falando a respeito do jogo Assassin's Creed Syndicate, onde eles colocam Karl Marx como bonzinho, né? Ele é o herói ali, está pedindo para que você lute em prol dos trabalhadores. Nada pode estar mais longe da verdade. Nada pode estar mais longe da verdade. E as pessoas aqui, mas Marx foi necessário para a época, as condições da Revolução Industrial eram terríveis, Marx foi necessário. O comunismo, na teoria, é maravilhoso. Para que você possa ver o despreparo das pessoas ao falar a respeito disso, o estudo que elas não têm. Quando eu digo aqui Hitler foi marxista, né? Até a ideia por trás de Hitler é toda marxista. As pessoas, Hitler lutava contra os comunistas. Sim, quem mais matou comunistas na história do mundo foi Stalin, você sabia? Então você veja o despreparo das pessoas. Vou colocar aqui um trecho de um vídeo a respeito de Hitler ser marxista. Lenin's death in 1924, the New York Times published a small article, which at the time went almost unnoticed. It was about some newly established party in Germany. The National Socialist Labour Party, of which Adolf Hitler is patron and father, persists in believing that Lenin and Hitler can be compared. Who's speaking? A certain Dr. Goebbels. On the speaker's assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight, a faction war opened with whizzing beer glasses. Amazing. The future Nazi propaganda minister Goebbels was openly declaring that the difference between Lenin's communism and the Hitler faith was very slight. As we read, it didn't go down well with potential voters, so the Nazis changed their tactics. Their early campaign posters quietly disappeared. They never again publicly stressed their resemblance to communists. In the inner circle, however, the Nazis and Hitler were more outspoken. Hitler often said that he had learnt a great deal from Marxism, from reading Marx, I mean. The whole of National Socialism is based upon it, he said, meaning doctrinally based. People keep forgetting that Nazi regime in Germany was also socialist. They officially were called National Socialist Workers' Party. So it's a branch of socialism. The Soviets were international socialists, and those were, in Germany, national socialists. So it's the same thing in reality, only slightly different interpretation. Então você veja o despreparo das pessoas. Para que você entenda, aprenda a respeito de Karl Marx, que é o grande mal da humanidade hoje, você acha que o Brasil está na merda hoje por quem? Por causa de quem? Primordialmente por causa de Karl Marx. Você precisa ler os seguintes livros: Long 18th Century, do Edward Anthony. Você vai ler também o artigo O Mercado e não os Sindicatos nos propiciou o lazer e o descanso, que está disponível no site mises.org. Vai lá e procure o artigo O Mercado e não os Sindicatos nos propiciou o lazer e o descanso. E você assista o documentário A Verdadeira História Soviética. Essa vai ser a maior aula de história que você já teve na sua vida, para que você possa desbancar os seus professorzinhos
vermelhos comunistas socialistas da sua escola. Assista esse documentário aqui no YouTube, A Verdadeira História Soviética. E se você reclamar dos dados, você vai lá e mande uma carta para Harvard, mande uma carta para Cambridge, porque os dados estão todos lá. Eles até tentaram desmentir o documentário, mas está lá, são documentos. Tudo está escrito lá. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way. They must perish in the revolutionary Holocaust. Karl Marx. Marx began it. He was the ancestor of modern political genocide. And I don't know that any European thinker of the modern period before Marx and Engels ever publicly advocated racial extermination. I can't find anything earlier, so I presume it starts with them. Agora, quem foi Karl Marx? Karl Marx foi, como está descrito nesse texto aqui. Karl Marx é considerado por alguns como um dos gênios da filosofia. Vinha de uma família burguesa falida e foi sustentado durante quase toda a vida por um outro burguês chamado Friedrich Engels. Judeu, Karl Marx era judeu, odiava os judeus, intelectuais e burgueses, exceto Engels, que lhe sustentava. Chamava os russos de lixo étnico. Celebrava como preço do socialismo a destruição de uns povos inferiores. Karl Marx sempre apoiou o Holocausto social, pregava o Holocausto social. Tendo saudado o extermínio dos índios mexicanos na guerra pela possessão da Califórnia, e usava expressões como negro pernóstico. Como todo bom psicopata, Karl Marx também era um bom racista. Qualificado pelos próprios aliados como difícil, violento e autoritário, Marx não inspirava respeito nem em outros socialistas. Talvez por isso o russo Mikhail Bakunin o tenha classificado como monte de esterco, o francês Proudhon como verme falsário e o seu companheiro de redação na Gazeta Renana, Karl Heinz, como espírito perverso que vivia sempre sujo, capaz de tudo, menos de um gesto nobre. Assim definiam Karl Marx aqueles que conviviam com ele. Com efeito, Marx traiu a mulher, a aristocrata Jenny, com a própria empregada Helene, com quem teve um filho, Fred, que logo tratou de expulsar de casa. Adulterou os números da mensagem orçamentária do primeiro-ministro inglês Gladstone, em discurso na International dos Trabalhadores em 1864, falsificou dados estatísticos de livros da biblioteca do British Museum, fonte para a elaboração do capítulo 8º e do capítulo 9º de O Capital. Ele falsificou os dados para poder escrever O Capital. Caluniou Mikhail Bakunin, acusando-o de anarquista sem provas, de ser agente secreto da polícia czarista e, para compor sua obra apocalíptica, plagiou o pensamento de outros sem citar autoria. Sua família foi a grande vítima. Dos 6 filhos que teve com a esposa, 3 morreram na primeira infância, em decorrência do estado de penúria a que foram submetidos, e 3 cometeram suicídio. As filhas Jenny, Laura e Leonor cometeram suicídio. O único sobrevivente, o filho bastardo do adultério com a empregada, nunca foi reconhecido pelo pai. Como todo hipócrita, Marx nem deixava o menino sentar-se à mesa com os irmãos legítimos. E foi adotado por Engels para salvar as aparências. Foi Engels que pegou o menino, para criar lá. A esposa Jenny, prematuramente envelhecida pelo sofrimento que Marx causou, morreu sem perdoar o marido por ter engravidado a empregada. Beleza, né? Com os pais e parentes, Marx não foi menos egoísta. As heranças de parentes ricos foram avidamente devoradas e mal administradas por ele, que se dizia economista. Engraçado, na verdade, um cara que se diz economista, que escreve lá o livro O Capital e vai à falência. Coloca toda a fortuna da família, na lama.
Por ocasião da morte do pai, Heinrich, de câncer no fígado, não compareceu ao enterro porque não tinha tempo a perder. O próprio pai morre com câncer no fígado, ele não comparece ao enterro e diz: não tenho tempo a perder. Por conta disso, a mãe, Henriette, cortou relações com ele e, saturada de pagar suas dívidas, advertiu através de uma carta o mimado filho parasita: você devia juntar algum capital em vez de só escrever sobre eles. A mãe dizendo para o próprio Karl Marx. Mas ao cometer grosseria com o amigo e provedor de todas as horas, que Marx concedeu a chave para a explicação da sua imoralidade. Vejam só. Engels escreve ao amigo dizendo-se arrasado após a morte da companheira amada Mary Burns. Marx, por carta, responde que a notícia o surpreendeu, mas logo passa a tecer considerações sobre as próprias necessidades pessoais. O cara vai lá, o amigo dele, que sustentou ele a vida inteira, manda uma carta dizendo que está desesperado porque a mulher morreu. E Karl Marx, putz, que triste, hein? Começa a falar das necessidades dele, né? Magoado com a frieza de Marx, Engels suspende o dinheiro e a correspondência, o que leva Marx apressado, não propriamente a pedir desculpas pela conduta mesquinha, mas admitir com franqueza brutal que, em geral, nessas situações, meu único recurso é o cinismo. É aí o maestro Bocchetto, né? O antepassado do maestro Bocchetto, só pode. Entrou para a história como vigarista desde o início. Para provar que a evolução do capitalismo só ia piorar a vida dos trabalhadores, ele se apoiou nos dados dos Blue Books, relatórios anuais do Parlamento da Inglaterra. Quando Marx foi ver os relatórios, descobriu que, ao contrário do que ele estava dizendo, a condição social da classe operária tinha melhorado muito. Como os registros não comprovavam o que ele queria, ele usou os registros de 30 anos antes e assim usou essa falsificação histórica para a grande fraude que ele escreveu, chamado O Capital. No jogo Assassin's Creed, Karl Marx luta pelos pobres. Esse foi Karl Marx. E se você duvida, vá pesquisar, mas vá pesquisar com honestidade, com sinceridade e buscando a verdade.